Olá pessoal, tudo bem por aí? Bom, hoje eu quero conversar com vocês sobre a demissão do ministro da Saúde, Nelson Taides. Ontem a gente foi surpreendido, no meio da tarde, com a notícia que o ministro tomou a decisão de sair do governo. Bom, essa é uma coisa muito ruim que está acontecendo no nosso país e aqui a gente hoje cabe fazer uma reflexão. No ano de 2019, se você parasse para conversar com um bolsonarista e perguntasse a ele qual era a opinião dele sobre o governo, ele iria dizer assim para você, não, o governo é muito bom, o governo é formado por pessoas técnicas, só tem gente técnica no governo. Se você fizer uma pesquisa, o Luiz Henrique Mandetta, ele já era ministro da Saúde no ano de 2019. Veio o ano de 2020, março a gente é surpreendido por essa pandemia que tem assolado não só o Brasil, mas também o mundo. E o Luiz Henrique Mandetta, ministro da Saúde, começa a ter um protagonismo de forma óbvia, porque ele é a pessoa principal que tem que trazer políticas públicas, soluções para combater a pandemia que se estabelece no nosso país. Ele vai ganhando protagonismo, vai crescendo, o nome dele vai aumentando e isso começa a incomodar o governo Bolsonaro. Bolsonaro começa a entrar em atrito com ele, questionar as decisões dele. Eu, particularmente, não sou fã do Luiz Henrique Mandetta. É importante lembrar que ele sempre foi um político ligado ao Partido dos Democratas, indicado pelo Ronaldo Caiado, dois oportunistas que surfaram na onda do golpe que foi dado contra a presidente Dilma em 2016. Mas, fazendo uma análise aqui, dentro de os especialistas disseram que ele estava caminhando bem, tendo diálogo com os governadores, com os prefeitos, adotando tudo aquilo que a ciência estava recomendando como ideal para combater a pandemia. Pois bem, isso não foi suficiente para Bolsonaro. Não foi suficiente porque Bolsonaro acreditava que tinha que sair dando cloroquina para todo mundo, que tinha que abrir a economia, e isso começou a gerar muito atrito entre ele e o Mandetta. Qual foi a consequência disso? Mandetta foi demitido pelo governo. No momento que o Mandetta foi demitido, aqueles que acompanham o debate político, as redes sociais, viram que os bolsonaristas começaram a detonar com ele. Falar que ele era político, que ele era ligado ao partido do Rodrigo Maia. Só que ele já era em 2019. Ou seja, em 2019 ele prestava, ele era muito bom, ele era técnico. Quando ele passou a não concordar com o mito dos seguidores, ele passou a ser um político, começou a ser questionado por esse pessoal. Veio o Nelson Taides. O Nelson Taides chega no governo, aí as redes bolsonaristas já tinham uma propaganda para ele, começaram a falar do currículo, que ele era muito bom, que ele tinha uma formação maravilhosa, e assim foi. Menos de um mês completados, o ministro da Saúde, Nelson Taides, vai embora, pede demissão do governo. Então, a gente tem que lembrar que nós estamos indo para o terceiro ministro da Saúde no meio de uma pandemia. E aí você pode se perguntar, o problema é com os ministros da Saúde ou com o presidente Jair Bolsonaro? O problema é com o presidente Jair Bolsonaro. Sabe por quê? Porque primeiro que ele não sabe o que fazer no meio dessa pandemia, ele não está preocupado com a população brasileira e só está preocupado com os seus interesses. Porque antes da pandemia, o governo já vinha mal economicamente. Se você lembrar, o PIB foi menor do que o do Temer, alguns indicadores já vinham mostrando que o PIB desse ano também não iria ter um bom resultado. Ou seja, Bolsonaro está forçando a barra com esse discurso porque ele sabe que ele vai ser cobrado pela questão da economia. E o pior ainda, ele, em vez de se preocupar em tratar a questão da economia, recentemente um analista falou assim, a gente não faz nem a quarentena e nem a abertura da economia. Ou seja, a gente não está fazendo nada e nós vamos ser prejudicados, os brasileiros vão ser prejudicados. Mais pessoas vão continuar morrendo, como está nesse momento. Nesse momento nós temos mais de 218 mil casos confirmados pela Covid-19 e mais de 14 mil mortes. Existe um dado dizendo que entre a demissão do Mandetta e a demissão do Nelson Taides, houve um aumento de mais de 666% de morte no nosso país. Ou seja, o governo está completamente perdido. E aí eu quero deixar essa reflexão para vocês hoje. A gente tem que continuar cobrando, não dá para ficar calado no meio dessa situação, porque é minha vida, é a sua vida, é a vida da nossa família que está correndo risco.
porque nós temos um presidente da República irresponsável que nesse momento só pensa nos seus interesses. Então é isso aí, deixe o seu like, comente no canal, compartilhe com os amigos e a gente se vê por aí. Um forte abraço e até o próximo vídeo.